Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo com mais um conteúdo legal para vocês sobre as emoções, e hoje nós vamos falar sobre o medo, né? Aquele sentimento que não é nada legal e que às vezes você não consegue controlar, mesmo sem entender. Aí você vai falar para mim assim, mas claro que eu entendo, Lívia, eu sei quando eu tô com medo. Sim, eu acho que você sabe sim quando você tá com medo. Mas você consegue entender esse medo? Será? Será que você consegue entender o porquê, o motivo desse medo, a ponto de você não deixar ele te consumir por dentro? Aí você vai falar pra mim assim: ah, Lívia, eu tenho medo de cachorro. Então quando eu vejo um cachorro eu fico com medo. Então eu sei sim o que me faz medo. Ok. E você consegue dominar esse medo como? Quando você vê um cachorro ou uma situação que te deixa, né, um sentimento ali de talvez desconforto, né? O que você faz? Como que você lida com isso? Você consegue controlar ou você deixa isso te consumir? Você deixa isso subir, né? E isso é muito importante, gente. Porque o medo é um sentimento que às vezes a gente deixa ele de lado, né? Ah, eu tenho medo disso, eu não vou fazer e pronto, acabou. Ou eu não tenho medo de cachorro, eu não vou ver o cachorro, pronto, acabou. Mas é muito, muito importante você entender o seu medo, você saber lidar com ele e você tratar ele, você entender as causas do seu medo, né? O que é o medo? O medo, ele vem do perigo. Então, se você tem medo de alguma coisa, é porque aquilo te representa algum perigo. Então, mais uma vez, a gente vai ter que fazer aquele exercício de reflexão, né? É o mesmo que a gente faz lá quando tá com raiva, que você vai parar, vai pensar se aquilo realmente vai te fazer agir ou se você vai conseguir dominar essa raiva, né? O medo é a mesma coisa. Você precisa parar e pensar, se o medo vem do perigo, é porque isso tá, para mim, apresentando algum perigo. E aí é hora de você parar e pensar, realmente, o porquê que isso está me apresentando algum perigo. Eu tenho medo do cachorro, porque ele pode me morder. Tá. Você vai fazer o que com isso? Né? Ah, eu não vou passar perto do cachorro. Pronto. Você vai resolver o seu medo, né? Isso é uma coisa simples, mas sim, a gente tem medo de coisas simples. Da mesma forma da raiva. A gente tem raiva, às vezes, de coisas banais, coisas que não têm importância realmente pra gente. E o medo é a mesma coisa. Às vezes a gente deixa o medo consumir a gente sem nem saber de onde ele vem. Você nem saber o porquê que você tem medo daquilo. E aí é momento de você parar e refletir. Por que eu tenho medo disso? O que eu já passei, talvez, em algum momento da minha vida, que isso me trouxe esse sentimento ruim? Porque a partir daí você consegue se entender e tratar isso. Gente, você consegue somente tratar aquilo que você conhece. Você vai ao médico, ele não vai te passar um tratamento se ele não souber o diagnóstico, o que você tem realmente. E as nossas emoções, elas são assim. Então talvez você está pensando, ah, isso é história. Eu simplesmente não faço e pronto, acabou. Eu não passo perto do cachorro, eu passo longe da água, né? Eu não vou no mar. Eu tenho medo de água, eu não entro e pronto, tá tudo certo. E você vai viver com isso até quando? Pro resto da sua vida? Ou você vai criar coragem e parar e refletir sobre isso, vai pensar em alguma alternativa de você tratar isso? Talvez você precise sim de uma ajuda, né? De um processo de coach, ou se for uma coisa mais intensa, talvez um tratamento com um psicanalista, né? Um psicoterapeuta, porque tem medo, gente, que está dentro da gente e que realmente consome a gente. E isso é sério. Isso precisa ser entendido e tratado. Então não ignorem suas emoções, não ignorem seus medos. Pelo contrário, você tem que
encarar isso e resolver isso. Sentimentos ruins só consomem a gente e não permitem que a gente dê o nosso melhor. Muitas das vezes a gente trava por causa do medo, né? O medo pode travar. Às vezes você tem medo de público e você nunca vai falar em público porque você tem medo, mas você nem sabe de onde esse medo vem. Por que você tem esse medo? Porque você não se conhece o suficiente. Às vezes você tem medo até de saber o porquê você tem medo. Vocês estão me entendendo? E a maioria das vezes é assim mesmo. Eu tenho tanto medo disso que eu não quero saber o porquê que eu tenho medo disso. E aí você se esconde atrás disso o resto da sua vida. Então, gente, é um autoconhecimento mesmo, sabe? É uma parada para uma reflexão. Então, eu proponho para vocês uma tarefinha. Escreve aí, em algum cantinho, uma coisa que você tem muito medo. Pega um caderninho, pega uma folha de papel e coloca lá. O que eu tenho medo? Eu tenho medo de água. Tenho medo de cachorro. E você vai me prometer que você vai pegar isso e você vai refletir sobre isso. Você vai tentar buscar lá dentro de você alguma lembrança do porquê você tem esse tipo de medo. E o que você pode fazer para não sentir esse tipo de medo? Você vai falar, Lívia, aí é demais, né? Eu mesmo vou ter que me tratar assim. Se você não conseguir, aí é porque talvez esse medo já está te consumindo num nível maior e você precisa sim de uma ajuda. E isso não é nada demais. Só o fato de você reconhecer isso já significa que você tem uma força enorme dentro de você. Então, acredite em você. Acredite que a sua força boa, positiva, é muito maior do que esse sentimento ruim que está aí dentro. E você precisa reconhecer ele, aceitar ele, agarrar ele e tratar ele, entendendo ele, sabendo o que está te trazendo esse medo, qual o perigo que esse medo está te trazendo, de onde vem isso. Combinado? Vamos fazer isso? Pega uma folhinha, escreve aí, eu tenho medo disso. Qual o perigo que isso me traz? A partir do momento que você responde essa pergunta, eu sinto medo disso porque isso me traz esse perigo. Ok. O que eu posso fazer para não sentir isso? Se isso me traz esse perigo, eu posso fazer o que para não sentir isso? Porque aí você já está entendendo um pouquinho mais sobre o seu medo, sobre esse sentimento. Entende, gente? E olha, gente, eu posso falar isso com muita propriedade para vocês. Muita. O medo ao extremo, ele pode trazer síndrome do pânico. Eu já tive síndrome do pânico. E é muito ruim. É muito ruim. É um sentimento que ele te consome. E você não consegue entender. E isso acontece, às vezes, da noite pro dia. E você acha que sim, como assim? Mas sempre teve ali. E eu nunca quis tratar, eu nunca encarei. E quando eu dei por mim, isso já tinha me dominado. De uma forma que eu não conseguia mais sair sem um remédio, sem uma ajuda de outra pessoa. E isso é muito ruim. É muito ruim. Eu falo com muita propriedade porque eu senti isso na pele. Então, gente, eu não quero jamais que vocês, meus amores da minha vida, passem por isso. Então, enfrentem seus medos. Tá? Não deixa eles te consumirem, não deixa chegar a esse nível. A síndrome do pânico é o medo de uma morte que não vai acontecer e você simplesmente não consegue controlar. Você tem a certeza absoluta que aquele momento é o seu último momento de vida. E, gente, no dia que eu tive minha primeira crise de pânico, eu ajoelhei na beirada da minha cama e fiz a minha oração de entrega. É sério, vocês podem rir, mas é verdade. Falei, Senhor, estou pronta, pode me levar. O meu coração acelerou. Eu achei que eu estava dando uma taquicardia, uma parada cardíaca, que eu ia infartar. Meu braço adormeceu, eu achei que eu estivesse dando um derrame. E eu tinha 19 anos de idade. Então, gente, isso não é coisa de velho. Isso não é coisa de gente que não se entende. Isso é um problema real.
E você precisa sim lidar com isso. Você precisa sim se conhecer. Conhecer e tratar esse medo, esse sentimento. Você é muito maior que isso. Eu consegui. Graças a Deus, eu consegui. Mas eu precisei de chegar ao extremo para tratar muitos medos que eu tinha. Eu quero muito compartilhar isso com vocês mais para frente. Mas hoje eu queria deixar muito essa mensagem para vocês. Eu espero muito, de todo o coração, assim, do mundo, de todos possíveis, que vocês entendam e tratem seus medos. Isso é sério, tá? Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu posso sim fazer mais vídeos sobre isso, falar mais, tá? Então coloca aqui nos comentários se você gostou, sua opinião, curta, comenta, compartilha, se inscreve. Essa é a minha missão de vida, gente. Eu tô aqui porque eu quero fazer o bem para vocês, eu quero ajudar. É o mínimo que eu posso fazer por tanta coisa boa que o universo às vezes me dá. O simples fato de eu acordar, de eu estar bem. E às vezes a gente tem que passar por algumas coisas para sentir isso. E a primeira coisa é começar a enfrentar seu medo. Beleza? Beijinho e até o próximo vídeo.